Olá, amiguinhos do Pão Duro TV, o Paulo Henrique aqui falando mais uma vez. Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos voltar ao nosso papo de RPG. Nós vamos continuar falando sobre GURPS hoje. E para dar prosseguimento nessa linha, né, vamos primeiro falar sobre o que é o RPG. Bom, o RPG ele surgiu em meados dos anos 70. Reza a lenda que o Gary Gygax e o Dave Arneson, eles tinham um grupo que eles jogavam jogos de tabuleiro, jogos de miniaturas, e aí por algum motivo as miniaturas deles, acho que foi um mago e um guerreiro entraram no castelo, e aí o Gary Gygax achou que ia ser uma boa ideia narrar o que aconteceu com aquelas tropas que entraram no castelo. E assim começou o RPG. O primeiro sistema que surgiu foi Dungeons and Dragons. Na verdade não é bem assim, mas o primeiro sistema, vamos dizer assim, comercial que surgiu de RPG. Isso daí, sem dúvida, foi Dungeons and Dragons, que se tornou conhecido como D&D depois. E o D&D ele foi por muito tempo o único RPG, mas em meados dos anos 80, um visionário chamado Steve Jackson, ele pensou, bom, se eu quiser jogar uma aventura em um outro cenário, tipo um cyberpunk, ou enfim, cyberpunk, ou sei lá, Indiana Jones, ou se eu quiser fazer uma aventura tipo Guerra nas Estrelas ou Jornada nas Estrelas, não tem como adaptar muito bem do D&D, fica meio estranho. Então, como é que a gente vai fazer? Aí ele criou esse sistema chamado Generic Universal Role Playing System, ou GURPS. Ele diz que esse nome surgiu por causa de uma brincadeira, que quando eles estavam desenvolvendo o jogo, eles chamavam de GURPS, mas que pretendiam depois criar um outro nome. Só que esse outro nome nunca foi criado e ficou GURPS mesmo. E até hoje estamos aí com GURPS. Bom, diferente de outros sistemas eles usam vários tipos de dados diferentes, dados excêntricos, tipo dado de 4 lados, dado de 8 lados, dado de 10 lados, dado até de 20 lados, entendeu? E o GURPS ele não usa nada disso, ele usa apenas 3 dados. Você, para jogar GURPS, você só precisa de 3 dados, 6 lados, desses que você compra em qualquer papelaria. O GURPS ele foi o primeiro sistema a chegar aqui no Brasil, né? A primeira edição do GURPS aqui no Brasil, na realidade a segunda edição americana, a terceira edição americana é a segunda daqui, e a quarta edição é a quarta edição. Assim, né? Como foi o primeiro sistema a chegar, teve a questão dos dados, a questão do dado do GURPS, ela foi muito importante pro GURPS aqui no Brasil, porque aqui não era tão simples de você achar esse tipo de dado como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, facilitou bastante. Então, eu acho que como eu falei, agora vamos começar a falar do GURPS e de como transformar o GURPS em alguma coisa que atenda às suas necessidades. O GURPS ele é um sistema muito, muito, muito bom, mas ele tem um problema, ele é muito simples, tá? Essa simplicidade, ela é muito boa, ela é o que torna o GURPS muito bom, mas é o seguinte, você pode ter mestres maravilhosos,
mestres que narrem muito bem, mas essa simplicidade do GURPS faz com que qualquer erro do mestre apareça com muita. Entendeu? É que qualquer erro do mestre ele vai tomar uma proporção muito grande, ele vai aparecer muito qualquer erro do mestre. Então, isso torna o GURPS um sistema muito difícil de você narrar, tá? Qualquer coisa que você faça errado vai aparecer de cara. E é isso o que acaba acontecendo na maioria das mesas. Ao mesmo tempo, qualquer erro do jogador também pula, né? Também fica muito evidente qualquer erro do mestre ou do jogador. E isso é uma das coisas que estraga a maior parte das mesas de GURPS. Às vezes você tem mestres muito bons, com uma ideia de campanha muito boa, eles até têm um domínio grande do sistema, mas aquele negócio que fica indigesto, por exemplo, uma luta contra um gigante ou alguma coisa assim, sempre vai dar problema, tá? O outro problema do GURPS é que o Steve Jackson Studios, eles apelaram muito para esse lado, porque o GURPS ele é um sistema bastante realista. Então eles apelaram muito para esse lado, como é que eu vou dizer, para esse lado da fatalidade do GURPS. E eles criam fichas de NPC, às vezes de pouco ponto, de maneira assim, que você não vai vencer aquilo. Tem NPCs, às vezes de relativamente poucos pontos, que um exército não consegue vencer, entendeu? Então, o Steve Jackson Studios, eles apelaram muito para essa questão da letalidade. Mas o GURPS é um ótimo sistema e ele é muito recompensador se você souber usá-lo. E como aqui nós estamos falando quem está falando sobre RPG sou eu, o tipo de jogo que eu gosto é o que o pessoal chama de hack and slash, né, que é o jogo de exploração de masmorras, de utilização mais inteligente dos recursos. E o GURPS ele aparentemente não se dá muito bem com esse tipo de jogo, mas é o que eu falei, é aparentemente. Um mestre experiente ele vai conseguir utilizar o GURPS para esse tipo de jogo. E aí que começa. Se você for jogar o GURPS, eu recomendo que você utilize a quarta edição. A quarta edição, ela amarra algumas coisas que não estavam muito bem amarradas nas edições anteriores. Por exemplo, as armaduras. As armaduras na segunda e na terceira edição não são legais. Tem muitas áreas do corpo para você proteger e acaba que você não protege áreas importantes. E ao mesmo tempo as armaduras, como elas não são muito pesadas, você consegue jogar a sua resistência ao dano muito pro alto, entendeu? Com muito pouco. Então eu pessoalmente acho que não era tão legal assim. A quarta edição simplificou um pouco a regra das armaduras, não tem tantas áreas para você cobrir como tinha na terceira. E você também diminuiu bastante a quantidade de resistência ao dano, né, que os personagens têm. Então,
O próximo tópico que nós vamos falar é justamente isso. Uma vez que você decida jogar GURPS, você já tenha os livros da 4ª edição, são só 2 livrinhos, cada um de R$80. Se você for comparar com o D&D, são 3 livros de quase R$200, às vezes mais de R$200. Então é um RPG bem barato para você começar. Você também não precisa de muita coisa. E aí é que entra a questão. Você, o mestre, ele não deve deixar solto, tá? Como é que funciona o GURPS? O GURPS ele é diferente do D&D, né? O D&D você tem as classes, as raças, e aí você vai jogar os dados, sortear seus atributos, suas habilidades. E daí você vai adicionar ou subtrair de acordo com a raça, classe, algumas outras coisas, tá? No GURPS não. O GURPS você vai receber uma quantidade de pontos pré-determinada pelo mestre, normalmente 75 pontos para personagens, para seres humanos normais, 100 pontos para aventureiros ou personagens como se fosse nível 1. E desses pontos você vai criar o seu personagem dentro dos parâmetros do jogo. O que eu recomendo? Eu recomendo que os mestres criem kits de personagens. Não necessariamente como no D&D guerreiro, mago, clérigo. Não, o GURPS ele tem a vantagem de fazer personagens sem classe. Então você pode explorar isso, você pode fazer um kit para ferreiro, por exemplo, um outro kit para estudioso. Aí não necessariamente o cara tem poderes mágicos, mas como ele é estudioso, pode ser que ele tenha ou não, mas ele tem outros tipos de características. Você pode fazer, por exemplo, um kit de personagem baseado em carisma, lábia, enrolação dos outros. E isso fica bastante legal. Se você criar um tipo, vamos dizer assim, os tipos de kits mais adequados para sua campanha, dessa forma, você vai conseguir, vamos dizer assim, utilizar a quantidade de pontos de maneira que melhore a sua campanha, né? E esse é o assunto do próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.